Bom, conforme combinado, nós vamos fazer hoje o passo a passo da modelagem dessa peça aqui, ó, que eu mostrei para vocês na semana passada. Nós vamos ver como é que eu fiz a modelagem dessa necessaire. É muito simples, muito prática, tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos que começar definindo algumas medidas para nossa peça. Primeira parte, eu tenho aqui comigo as minhas anotações. Eu escolhi uma altura de 16 centímetros, uma largura de 20 centímetros e a profundidade de 10 centímetros, ou seja, eu terei 20 centímetros de largura, na altura eu terei 16 centímetros e na profundidade, aqui na base, eu terei 10 centímetros, ou seja, essa modelagem que nós vamos fazer agora, ela vai ficar uma peça menor do que essa aqui original, certo? A primeira coisa que eu preciso fazer é definir essas medidas para saber a área que eu preciso trabalhar. Então, eu terei um retângulo imaginário de 16 por 20 para trabalhar. Com essas medidas já anotadas no meu papel, nós vamos começar construindo o canal do zíper, que é toda essa parte aqui, que vai ser construída inteira, não vai ter costura. Depois vocês vão entender por quê. Então, o canal do zíper, essa necessaire é muito prática porque ela é composta por duas partes, dois moldes, não é? O corpo e o canal de zíper. Nós precisamos definir que tamanho terá toda essa parte aqui que será inteira. Eu já sei que a minha peça terá 16 por 20, então eu preciso considerar 20 mais 16 mais 16, porque são duas alturas e mais uma largura, certo? Eu tenho aí um total de 52 centímetros. Por que eu preciso dessa medida? Para reservar o meu papel, que será o meu canal. Então, eu sei que a minha profundidade será de 10 centímetros e o comprimento total da minha tira de canal terá 52. Eu vou reservar um papel, esse aqui tem 55 por 15, com folga, certo? Mas aqui dentro vai caber o meu canal todinho. Cortei aqui um pedaço de papel craft, né, que cabe toda essa extensão que eu mencionei. E o que eu vou fazer? Nós vamos minimizar a margem de erro trabalhando com o molde reduzido. Como é que eu faço isso? Eu vou dobrar exatamente ao meio, unindo as pontas, ó, a minha tira, dobrando exatamente ao meio. É necessário que seja certinho para que eu não tenha diferenças e assimetria no meu molde depois. Ó, eu vinco bem e eu tenho meio, certo? Ó, meu canal do zíper está dobrado ao meio. Só que, para garantir a simetria do meu molde, eu preciso dobrar novamente isso aqui. Por quê? Porque eu tenho curvas e eu preciso que esse lado aqui fique idêntico a esse lado aqui. Por mais que eu use réguas, marcações e medidas, eu corro o risco de, desenhando a mão livre, eu ter uma alteração. Então, o que eu vou fazer? Ó, depois que eu dobrei ao meio no sentido do comprimento, dobrarei ao meio no sentido também da largura. Ó, tem um meio aqui. Não tem problema que tenha uma diferençazinha, porque isso aqui tem folga. Lembrem que eu vou desenhar aqui, mas eu cortei a minha tira com folga. O importante é vincar bem. Aqui eu tenho o equivalente 1/4 do molde do meu canal de zíper, certo? Agora sim eu vou largar aqui as minhas medidas. Determinei que o meu canal total vai ter que ter 52 centímetros, certo? Como eu estou trabalhando com metade do meu molde, eu vou dividir os 52 por 2 e vou precisar colocar aqui 26 centímetros. Eu vou usar minha placa de corte para facilitar, ó. Posiciono ela aqui na graduação e vou marcar na medida de 26 centímetros. Ó, 10, 20, 25, 26 centímetros. Aqui, tá? Marquei da dobra para a borda 26 centímetros. E já passo um risco delimitando a área que eu vou trabalhar.
eu tenho essa área para trabalhar. Todas as minhas marcações vão ser da dobra para a borda e da dobra para a borda, certo? Ó, da dobra para a borda, 26 centímetros. Isso aqui equivale a metade do meu canal. Agora, a minha profundidade é de 10 centímetros. Então, eu preciso marcar aqui, do meio para a borda, 5 centímetros. Quebrou até a ponta do meu lápis. Vamos pegar outro aqui, bem pequenininho. Na hora que a gente precisa, as coisas acontecem, né, pessoal? Peguei outro lápis, então. Tenho minha medida de 26 centímetros da dobra para a borda. E agora eu vou marcar 5 centímetros da dobra para a borda, que é a área que eu vou trabalhar o meu canal. Marco aqui também. Aproveito a minha graduação da placa de corte e marco 5 centímetros. Todas essas linhas que eu estou fazendo agora são chamadas de linhas auxiliares. São aquelas que vão me ajudar na hora de definir o meu desenho. Elas vão depois ser apagadas, mas elas me ajudam muito na hora de definir as minhas marcações. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o meu papel dobrado em 4, meio na largura e meio no comprimento. Da dobra para a borda, 26 centímetros. E da dobra de meio para a borda, 5 centímetros. E eu tenho aqui o equivalente a 1/4 do molde do meu canal de zíper. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir qual será a circunferência que eu vou usar nesses cantos. Percebam que a minha bolsinha tem a base reta. Por quê? Eu queria que ela ficasse em pé sozinha, ó. Ela tem a base reta, como vocês podem observar, porque eu preciso que ela fique em pé sozinha. Então, tem um trecho desse fundo que ele será reto. Eu vou arredondar somente os cantinhos. Eu não posso deixar, pelo efeito que eu desejo, todo o fundo redondo, porque eu posso fazer, porém ela não vai parar sozinha em pé. Se eu deixar o fundo todo arredondado, ela não tem essa estabilidade aqui. Então, eu defino o tamanho de fundo que vai ficar reto aqui. Se eu tenho uma profundidade de 10 centímetros, eu vou arredondar somente os cantinhos. Então, o que eu vou fazer aqui? Posiciono o meu papel aqui, ó, e eu vou usar a ajuda da minha reguinha de círculos, de circunferências, tá? De curvas. Vocês podem usar algo arredondado, porque é só para marcar o cantinho. Eu vou usar a minha menor curva, que é a de 4 centímetros de raio, e vou posicionar, vou virar até aqui para vocês, no canto, ó, onde as duas linhas se encontram. A dobra está aqui, tá? A dobra do papel tá aqui. Eu vou arredondar esse canto aqui. Então, eu posiciono a minha régua exatamente no canto e faço a marcação. Aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar, ó. Marquei o meu canto. Percebam que eu ainda tenho um tantinho aqui que ficou reto, certo? Esse meu risco aqui já está definitivo. Então, para não dar confusão, eu já vou passar minha caneta. Passei o canetão somente na marcação que eu não vou mexer mais. Essa medida não mexe mais, o resto eu ainda vou trabalhar. O que eu faço agora? Vocês percebam que o meu fole, o meu canal de zíper, ele vai se estreitando, ó. Aqui em cima ele tem uma medida e aqui embaixo ele fica mais largo. A minha medida de 10 centímetros é aqui da base. Eu preciso estreitar esse canal ao longo daqueles 16 centímetros que eu defini de altura. Então, vamos ver quanto nós vamos deixar de largura para essa parte superior do canal. Eu pensei em 7 centímetros, tá, gente? Então, assim, ó, se a base tem 10, eu creio que 7 centímetros na parte superior fique proporcional para esse ângulo. Então, eu vou marcar da dobra do meio a metade de 7 centímetros. Que vou virar assim para ficar melhor, 13,5 para cada lado, não é? Faço uma linha auxiliar de 13,5. Então, eu já tenho aqui a minha marcação, ó.
Essa linha auxiliar que eu acabei de fazer significa a largura da base do meu canal, a parte mais estreita dele, ó. Vai ter 7 centímetros. Agora eu preciso definir quanto de distância terá essa parte reta. Se eu tenho uma largura total de 20, eu quero que ele vá afunilando para cima. Vamos dizer que eu quero que ele fique mais ou menos numa forma de trapézio. Então, aqui embaixo vai ter 20, aqui em cima eu vou deixar com 14 centímetros essa parte reta, para ele afunilar suavemente. Se eu tenho 14 centímetros no total, eu estou trabalhando aqui com o molde dobrado. Então, eu vou marcar 7 centímetros, que equivale a metade do meu molde, certo? A parte reta do meu molde tem 7 centímetros do meio da dobra para a borda. Essa parte aqui não vai mudar mais, então já posso passar o canetão. Até vou passar com a régua para ficar mais certinho para vocês visualizarem. Ó, essas duas medidas não mudam mais. A minha parte do canal que fica mais estreito e o meu canto arredondado. O que eu preciso fazer agora? Simplesmente ligar essa ponta a esse começo de circunferência, tá? Eu vou fazer isso com o lápis e depois eu vou suavizar e mostrar para vocês como é que eu suavizo esse encontro. Ele não pode ficar com uma quina muito acentuada, tá? Então, faço com o lápis e com o meu canetão, eu coloco aqui, bem onde termina a minha curva, e aqui na união, eu faço a mão livre, ó, levemente suavizando aquela quina. Ó, eu tenho aqui o equivalente a 1/4 do meu canal de zíper. Percebam que ficou bem suave o estreitamento. É uma peça pequena, eu não posso fazer um canal de zíper muito pequenininho, porque eu preciso ter costura, margem de costura, de aplicação de vivo, então ela ficou assim. O que eu vou fazer agora? A parte do corte, para a colocação do suporte e tudo mais, eu vou explicar para vocês na sequência. Eu vou cortar isso aqui, para vocês entenderem. Eu reduzi muito as minhas medidas para que a gente não precise trabalhar com o total dos 52 centímetros que nós definimos. Então, eu tenho aqui o meu canal todo completo já. Ó, esse aqui vai ser o meu canal de zíper da minha peça. Aí, eu vou definir se eu vou fazer aquele corte que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um corte para embutir esse suportezinho aqui, esse pegador. Mas a princípio, eu posso fazer inteiro também, com esse corte aqui embutido, com virado e simplesmente aplicação do zíper. Eu prefiro fazer assim, que é para poder embutir o meu suporte. Eu posso transformar isso aqui numa bolsa também, tá? Mas eu não preciso cortar o meu molde, eu vou deixar ele inteiro. Na hora de passar para o tecido, eu vou definir aqui a altura que eu vou cortar, quanto de zíper eu vou querer, e eu marco no meu molde. Quando eu cortar no tecido, eu não posso esquecer que eu preciso deixar margem de costura nessa emenda aqui. Por exemplo, eu vou definir essa altura aqui. Vou exemplificar para vocês. Eu defino essa altura aqui para cortar, certo? Vou passar para o meu tecido aqui, ó. Risquei. E aqui eu vou atribuir a minha margem de costura. No meu caso, meio centímetro. Tanto nessa parte, quanto na parte do zíper. Corto no meu tecido, marco no meu tecido e depois acrescento a margem de costura. Mas nesse caso aqui, eu já tenho o meu canal inteiro. O que eu vou fazer agora para descobrir a medida do corpo da peça? Agora que vem o pulo do gato. Percebam e lembrem que eu mencionei que nós vamos reduzir a margem de erros usando o nosso molde assim, certo? O que eu preciso ter para saber o tamanho do corpo? Eu preciso ter a medida que tem essa linha aqui, ó. Essa medida aqui é que é importante para que eu saiba que tamanho eu preciso cortar o corpo da minha bolsa, da minha pecinha. Então, eu faço o quê? Pego a minha fita e vou exatamente posicionar aqui, ó, no cantinho, dobrada em 4, tá? Posicionei o 0 aqui e vou
medindo toda a minha peça. A curva certinha, nesse caso precisa ser com a fita, não é? Para que ela acompanhe exatamente toda essa parte aqui. E eu tenho aqui 29 centímetros. Vou marcar aqui no meu papel, ó. Eu tenho meu papelzinho de apoio aqui, ó. 29 centímetros equivale a 1/4 da peça, certo? 29 centímetros vezes 4. Então, eu vou ter um total de 116 centímetros. Tudo isso aqui tem 116 centímetros, tá? 116 centímetros. Mas para não trabalhar com essa medida tão grande, eu fiz isso aqui, ó. Peguei a medida desse canto até esse canto, e nesse caso aqui eu tenho 29 centímetros. Esse mesmo 29 centímetros eu vou passar para o meu corpo da peça, tá? Guardem bem, anotem essa medida que agora a gente vai trabalhar. Já dobrei aqui para facilitar, ó. Eu vou trabalhar da mesma forma, com o papel dobrado em 4. Eu sei que a minha bolsinha tem 20 centímetros de largura, então eu cortei o papel com uma sobrinha, mas é preciso que tenha no mínimo 20 centímetros aqui, certo? E aqui a altura mais o fundo. A altura é 16 e mais a metade do fundo, 5. Então, eu tenho no mínimo 21 centímetros aqui e no mínimo 20 centímetros aqui, certo? Cortem com uma folguinha. Dobrei da mesma forma, ó, para trabalhar com o 1/4 da medida. Então, eu já disse para vocês que a minha base, a minha largura é 20, eu vou transferir essa medida para cá. Se é 20 inteira, metade é 10. Vamos marcar aqui, usando a nossa placa aqui de corte para nos guiarmos, ó. Marquei 10 centímetros da dobra para a borda. 10 centímetros aqui, certo? Vou trabalhar da dobra até a medida de 10 centímetros, certo? Dobrada ao meio. E a minha altura? O que eu preciso ter daqui da dobra para a borda? Lembrem que nós temos uma profundidade de 10 centímetros, que equivale ao fundo da peça, certo? Então, eu vou atribuir a metade desses 10 centímetros mais a altura da peça. Então, se eu tenho um fundo de 10, eu preciso reservar aqui 5 centímetros. Tá aqui, ó, a marca de 5 centímetros. E qual é a minha altura definida? 16 centímetros, certo? Então, eu coloco aqui 10, 15, 16 centímetros. Eu vou trabalhar, então, essa área aqui. Eu tenho esse espaço para trabalhar a altura, mais a base, mais o fundo e a largura da bolsinha. O que eu preciso me atentar agora? Lembram que nós temos uma área que ele é reto e mais estreito aqui. Vocês lembram da medida definida? Definimos 14 centímetros, certo? Então, eu vou atribuir aqui também a metade dos meus 14 centímetros. Então, vou virar aqui para ficar mais fácil para mim, ó. Metade dos meus 14 centímetros são 7. Então, eu vou trabalhar 7 centímetros. A mesma coisa que nós fizemos na base no canal do zíper, nós vamos fazer aqui. Os riscos que eu não vou mudar mais, eu já vou passar o canetão. Então, recapitulando. A parte superior do meu canal, que é reta, não tem curva, 14 centímetros, metade 7. O meu fundo da peça, eu nem marquei aqui, vamos delimitar. O fundo da minha peça equivale a 10 centímetros, certo? 10 centímetros. Então, a metade tem 5, marco aqui. Essas linhas são definitivas, tá? Isso aqui equivale ao fundo da minha peça e o topo da peça. E agora, o que eu faço com esse resto aqui? Vamos tirar a prova. Eu tenho aqui 7 mais 5, certo? Eu tenho 12 centímetros.
Porém, lembram que na minha medida eu tenho 29 centímetros aqui? Lembram disso? 29 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto é 29 menos 12, tá? 29, porque 12 eu já tenho aqui, ó. Tenho 7 aqui e 5 aqui. Eu tenho que distribuir nesse restante aqui, esses 17 centímetros que restaram. Eu tenho uma forma muito prática de fazer isso e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui um barbante, só um minuto, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa diquinha. Tenho certeza, ó. Eu tenho aqui um barbante, tá? Recapitulando, aqui eu tenho 7 centímetros e aqui eu tenho 5. Eu preciso distribuir o restante, que são 17 centímetros, aqui em forma de curva. O que eu vou fazer? Eu vou medir 17 centímetros de barbante, ó. Usando a minha placa, 17 centímetros de barbante, aqui. Exatamente 17. Cortei. 17 centímetros de barbante. Vejam agora. Eu vou posicionar e para isso eu vou até usar uma fita crepe para não deslocar do lugar. Ó, uma das pontas do barbante, ó, eu vou unir bem ao risco da caneta. A outra ponta eu vou unir no outro risco aqui, ó, exatamente aqui, ó. Bem certinho, não pode deslocar. Para ter segurança, botei aqui. O restante, o que eu vou ter? Uma curva. Ó. Tenho uma curva. Sem me preocupar em exceder a minha medida. Vou virar aqui para ficar mais fácil, para que eu risque, ó. Eu seguro meu barbante de forma que ele fique bem firme, ó. Eu vou usar a marcação pelo lado de fora do barbante. Vou dando pontinhos. Ó. E aqui ele acompanha a linha, ó. Percebam? Já posso tirar aqui a minha fitinha. E vou fazer o risco definitivo com a minha caneta. Pego a régua, ele acompanha reto aqui, ó, uma parte do percurso. E aqui eu vou riscar bem no pontilhado que o barbante formou, ó. Certo? Essa linha toda precisa ter os 29 centímetros. Vamos verificar se ela confere. Pode haver sempre uma pequena diferença, mas é normal, ó. Coloquei aqui o 0 na base do meu canetão, do risco de canetão, e vou seguindo essa linha, ó. Vou seguindo essa linha. Vai dar diferença, já tô até vendo. Pouca coisa. Não, deu certinho, ó. Deu certinho, 29 centímetros. 29 centímetros. Essa linha aqui de canetão equivale aos 29 centímetros que eu tenho aqui. Já posso cortar. Já posso cortar. E o melhor é que eu tenho todos os meios marcados já da minha peça, porque eu dobrei 4 vezes cada parte. Então, eu já tenho todos os meios definidos. E com isso facilita muito o encaixe da minha necessaire. Pode ser uma bolsa, pode ser uma necessaire. E isso tudo aqui são medidas que vocês vão adaptar ao tamanho da peça de vocês. Aqui, ó, corpo da minha bolsinha, canal de zíper da minha bolsinha. Ela pode ser uma bolsa, ela pode ser uma necessaire, mas eu tenho todas as medidas aqui. E ela vai bater perfeitamente. Vocês podem já dar os piques aqui no molde, ó, nos meios, para facilitar depois o posicionamento, ó, tanto no canal do zíper, porque depois eu vou ter que partir essa parte aqui ao meio, cortar, para fazer o encaixe do zíper. Vocês podem já dar todos os piques. Então, é assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. É muito rápida e muito prática, eu falei para vocês. Mas eu peço que vocês testem, façam em casa para ver como dá certinho essa forma de atribuir as medidas. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais!